Olá, gente, estamos de volta aqui para liberar uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. E é sempre um prazer poder estar somando com a sua fé, somando com a sua vida com Deus e saber que as palavras que nós ministramos nesse canal, elas alcançam alguns corações e motivam a fé de algumas pessoas e para a gente isso é a grande paga. Então, a palavra que eu quero trazer para registrar algo novo para o seu coração está em Tiago, capítulo 4, versículo 4 em diante, que diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Nessa palavra eu quero falar sobre a maneira mais eficaz de se achegar a Deus. Nós somos seres humanos, Deus nos fez com a capacidade de sentirmos um desejo pelo nosso Criador, um desejo por Deus. É portanto que tantas pessoas elas buscam paz, buscam resolver seus problemas internos em fontes que não são Deus. E Deus sabe muito bem que a intenção dessas pessoas não são más, mas são intenções boas, né? Boas intenções. E elas ainda não sabem como fazer para buscar o Deus verdadeiro, elas ainda não conseguiram enxergar em Cristo o seu Senhor e Salvador, porque Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem muita gente tentando se encontrar com o Pai sem Jesus, e a gente sabe que nunca alguém chega ao Pai sem a pessoa de Jesus. Mas o foco aqui é dizer que nós, seres humanos, temos dentro de nós uma fome por Deus, um desejo por conhecer Deus, um desejo por estar perto de Deus, e isso foi o próprio Deus que colocou dentro de nós, porque Ele nos fez para se relacionar conosco. Então, quando eu vejo Tiago dizendo: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, eu vejo também em toda a Bíblia Sagrada o quanto o próprio Deus ele realmente deixa claro que o seu desejo é que nós venhamos buscá-lo. E Deus realmente ele nos atrai para a sua presença, dando Ele mesmo o primeiro exemplo. Você sabe que o homem não buscou a Deus primeiro. Deus primeiro buscou o homem. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, ele não quis mais saber de Deus. Ele fugiu de Deus, ele se escondeu. E aí Deus é quem buscou Adão e perguntou: Adão, onde tu estás? E Adão responde: Senhor, eu estava nu, e aí eu fiquei com vergonha. E aí todo aquele diálogo acontece. E você sabe, Deus tira Adão do Jardim do Éden com Eva e coloca um querubim com a espada de fogo protegendo o jardim e recomeça uma história com o homem. Agora o homem tem necessidades de fazer sacrifício, de fazer votos e, enfim, fazer alguma coisa para se encontrar com Deus, porque Deus se afastou do homem por causa do pecado. Mas é importante entender que o próprio Deus é quem veio buscar o homem. Abraão estava no meio da sua parentela, seu pai era artífice, era construtor de imagem de escultura, e Deus vai e se encontra com Abraão. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, vem andar na minha presença e venha ser perfeito. Sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E aí você percebe que o próprio Deus está buscando Abraão. E por meio de Abraão, Deus faz uma aliança, um pacto de abençoar todas as nações da terra. Moisés, por exemplo, estava no meio do deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente Deus atrai a Moisés por meio de uma sarça ardente. Ele vem para perto da sarça, então Deus começa a dialogar com ele. Então foi Deus que buscou Moisés. E assim você vai perceber que é o próprio Deus, não é, que vem até o homem, que toca o homem, desperta o homem para que o homem então possa buscá-lo. Então Deus é o maior interessado em que você e eu estejamos perto dele. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. O que isso significa? Significa que o homem estava em pecado e Deus, para que realmente pudesse restaurar a comunhão dele com o homem, ele enviou seu filho. Então Deus se manifestou. Deus veio até nós. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 8, vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco no fato de Jesus, seu filho, ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, vem de lá para cá. Agora, Deus prova o seu amor, Deus nos chama, Deus nos conclama, Deus deixa claro que ele nos quer perto dele e então ele joga para nós a responsabilidade de demonstrarmos que também queremos ao Senhor, que queremos também a presença dele. E aí então, de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber Deus conclamando o homem para buscá-lo. Deus deixando claro, eu quero que você me busque, não é? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em Jeremias capítulo 11, Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus vai dizer assim, ó: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ou seja, Deus quer que a gente busque a Ele. O profeta Oséias, ele entendeu muito bem. No capítulo 6 ele vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e Ele virá sobre nós como chuva serôdia. Eita glória! Deus quer que a gente busque a presença dEle, e então nessa palavra aqui de Tiago, capítulo 4, versículo 4 em diante, eu quero aqui trazer 5 passos que são chaves, 5 passos que são chaves para você e eu termos o encontro com Deus, nos achegarmos a Deus. Então o título dessa palavra seria chegando mais perto de Deus. E o primeiro passo, baseado aqui no texto de Tiago, o primeiro passo para nos achegarmos a Deus é cumprirmos, praticarmos o princípio da fidelidade. O princípio da fidelidade, na verdade, vai ser o que vai nos impulsionar para mais perto de Deus. A Bíblia diz que Deus busca os fiéis da terra. Os meus olhos, diz Deus, meus olhos estão buscando os fiéis da terra para que estejam comigo. E aqui o texto de Tiago começa dizendo: adúlteros e adúlteras. Em outra tradução diz infiéis. Então, se nós queremos estar perto de Deus, nós precisamos praticar fidelidade. O princípio da fidelidade com Deus, o princípio da fidelidade a Deus. O segundo passo seria praticar o princípio da aliança, da amizade com Deus. Quando Tiago vai exortar aos infiéis, ele diz assim, ó: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago está falando de um povo, com um povo que abriu mão da amizade com Deus para fazer amizade com o mundo. E nós sabemos que todo relacionamento de amizade gera aliança. Davi era amigo de Jonatas e eles fizeram aliança. Deus chamou Abraão e começou a se relacionar com Abraão de maneira que o próprio Deus diz que Abraão é amigo dele. Abraão, meu amigo. E sabe o que Deus fez por causa dessa amizade? Deus fez uma aliança com Abraão. Deus disse: Abraão, eu faço uma aliança, um compromisso contigo, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. A tua descendência será sobremaneira abençoada. Então todo relacionamento de amizade gera aliança. E Tiago está aqui exortando a um povo que deixou de ter aliança com Deus, quebrou a aliança com Deus, quebrou a amizade com Deus e passou a ter amizade com o mundo, aliança com o mundo, e que, portanto, se colocam na posição de inimigos de Deus. Jesus falou: não podeis servir a dois senhores, ou você ama um e aborrece o outro, ou você se dedica a um e odeia o outro. Não dá para servir a Deus e a mamão, não podemos ficar em cima do muro. Tem aquela ilustração, você sabe, de cima do muro, né? Uma pessoa estava em cima do muro e aí de um lado do muro tinha os anjos do Senhor e do outro lado tinha os demônios. E aí os anjos estavam chamando: desce do muro, vem para cá, desce do muro, vem para cá. E aí ele observava que os demônios não chamavam ele para descer do muro. E então ele ficou curioso e perguntou: por que vocês não estão me chamando para ir para o lado de vocês, enquanto que os anjos estão me chamando? Aí o chefe dos demônios disse: é porque o muro já é nosso, fica em cima e está tudo certo, você já pertence a nós. Jesus falou que nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos ficar indecisos, não podemos ficar
sabe, com essa amizade com o mundo, achando que também vamos ter amizade com Deus. Quando eu começo a nutrir amizade com o mundo, quando eu começo a fortalecer uma aliança com o mundo, eu perco a minha amizade com Deus, eu me torno inimigo de Deus. Então, se eu quero me achegar a Deus, eu preciso quebrar a aliança com o mundo e fortalecer a minha aliança com Deus. Praticar um relacionamento de aliança, o princípio de aliança com o nosso Deus. Terceiro passo seria a humildade. O Tiago vai dizer aqui, ó, antes ele dá maior graças, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não suporta a soberba. Deus não suporta o orgulho. É tanto que Jesus, quando vem, ele vem humilde. Quando Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. No capítulo 2, do versículo 5 em diante de Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, tomando forma de servo e achado na forma de servo, se humilhou, se submeteu à morte de cruz. Ele foi humilde até o último ponto, se submetendo à nossa condição humana. Então, Jesus vem com humildade, Satanás vem com orgulho. Quando eu tenho uma atitude de orgulho, de soberba, Deus se lembra do que Lúcifer fez contra ele. Deus não vai aceitar o nosso orgulho, a nossa soberba. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Lembra da parábola que Jesus conta? Né? 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro era publicano pecador. O fariseu dizia para Deus, Senhor, graças te dou porque não sou como os demais adúlteros e pecadores. Dou dízimo de tudo quanto tenho, jejuo 2 vezes por semana. E aí assim ele se apresentou diante de Deus. Jesus disse que o publicano não se achava digno nem de levantar os olhos aos céus, mas batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E Jesus disse que ele sim saiu justificado, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Então o princípio da humildade, praticar a humildade, ser humilde diante de Deus, reconhecer a dependência, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que são espiritualmente pobres, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, se eu quero me achegar a Deus, eu preciso ser humilde. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então, isso aqui é a chave. Quarto passo para me achegar a Deus, santidade. Tiago diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Limpar as mãos, mãos fala de obras, mãos fala de estilo de vida, aquilo que eu produzo, não é? Então, mãos fala de pureza ou impureza. Quem subirá ao monte do Senhor? Salmos 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, aqueles que são puros têm mãos limpas e são puros de coração. Então limpai as mãos, pecadores. Se você é alguém que quer se achegar a Deus, mas as suas mãos, as suas obras, o seu estilo de vida, o resultado da sua vida reflete impureza, reflete, sabe, pecado, iniquidade, você não vai ter um encontro com Deus, você não vai conseguir se achegar a Deus. Então precisamos praticar o princípio da santidade. E santidade, a palavra santo quer dizer separado, ser santo, separado do sistema pecaminoso do mundo, separado, você realmente se separar do pecado, abrir mão, sair do ambiente pecaminoso, se afastar do pecado. Isso significa ser santo. E quinto e último lugar, o último passo, para nos achegarmos a Deus seria praticar o princípio da decisão. Eu preciso pegar esse verbo para a minha vida e fazer dele uma tônica para o meu dia a dia. Eu preciso ter uma decisão firme em relação a Deus. Não é? Ele termina aqui dizendo, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. O duplo ânimo significa você está com o coração dividido.
A igreja de Laodiceia estava nessa posição, nessa situação. Jesus falou assim, ó, eu conheço as tuas obras, sei que tu não és nem quente nem frio, mas és morno. Tem um duplo ânimo, um coração dividido, não sabe se um dia está buscando a Deus, outro dia está buscando o mundo, não sabe se firmar, é igual a onda do mar, vai e volta, é igual alguém que quando olha para o espelho daqui a pouco se esqueceu. Tem gente que escuta a palavra de Deus, que lê a Bíblia, daqui a pouco nem se esforça para continuar meditando, e aí se esquece e pratica tudo errado, sabe? Vai para a igreja, vai para o ambiente de culto, quando sai do ambiente se esquece, o coração é dividido, não sabe se fica... Que coisa terrível, já pensou você, homem, ter uma esposa que está com o coração dividido, que não sabe se fica com você, se fica com outro homem, ou você, mulher, que tem um homem que não sabe que se fica com você, se fica com outra mulher. Isso é a pior coisa, se relacionar com alguém indeciso. Deus não quer que você seja indeciso. Deus quer que você seja decidido para Ele. E assim, querido, quando nós começarmos a praticar aliança com Deus, praticarmos o princípio da fidelidade, o princípio da aliança com Deus, o princípio da humildade, da santidade e do propósito firme, como diz 26:3 de Isaías, tu a abençoará com paz, com perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, se nós praticarmos de coração todos os dias esses princípios, então nós naturalmente e automaticamente nos achegaremos a Deus. E que essa palavra toque seu coração, que você realmente seja edificado com essa palavra e que de fato, de verdade, haja um grande resultado e que você também reproduza essa palavra a outras pessoas. Que Deus abençoe. Assim que pudermos, traremos mais uma palavra aqui para o nosso canal. Fique com Deus.